As ferramentas e o fogo mudaram a nossa história. O domínio deles nos catapultou das cavernas para literalmente o espaço. Da Idade da Pedra para essa era de internet e inteligências artificiais. Foi a partir deles que nós conseguimos projetar e lançar a civilização que vivemos. Graças a eles, eu estou aqui gravando esse vídeo e você pode me ouvir e me assistir aí do outro lado. Hoje eu quero falar sobre esses dois aspectos que são os mais importantes, que mudaram o jogo da sobrevivência para sempre, não só para a nossa espécie, mas para todas as outras espécies do planeta. Atualmente eles são simbolizados pela faca e pelo isqueiro, uma ferramenta que vai durar basicamente para sempre e que pode ser deixada para a próxima geração e para as próximas gerações. E um dispositivo muito pequeno que cabe no bolso, onde eu tenho o fogo na ponta dos meus dedos. Éramos presas fáceis, primatas nus, assustados, que viviam se escondendo de grandes predadores. Comíamos frutinhas, carniça, e hoje somos a espécie dominante do planeta, o topo da cadeia alimentar. Mas como isso aconteceu? Existiu uma sequência cronológica? Existiu uma sequência de eventos que nos trouxe até aqui? Ou foi tudo na sorte? Ou foi tudo um acaso? Este é o vídeo mais importante do meio de sobrevivência. Eu posso gravar mais 1000 vídeos e nem mesmo todos eles combinados terão a importância deste aqui. Eu quero traçar além dessa linha do tempo, de onde nós saímos, até onde nós chegamos, mas quero também no final deixar uma reflexão muito importante, tocar num ponto talvez sensível. A nossa civilização está em decadência? A nossa jornada de sucesso está chegando ao fim? A inteligência artificial vai ser capaz de nos alavancar para uma era de prosperidade ainda maior? Ou vai significar a nossa derrota? Meu nome é Daniel, este é o Meio de Sobrevivência, um espaço dedicado a uma filosofia de vida anti-apocalipse. Antes de entrar no assunto central do vídeo, eu quero dar um recado muito importante. Eu escrevi um artigo na última edição da revista Guerreiros Outdoor. Um motivo de muito orgulho e de grande honra para mim. Nesse artigo da revista, eu resumi o principal artigo do meu livro, intitulado Manifesto Sobrevivencialismo Ambiental, uma filosofia de vida anti-apocalipse. Eu quero agradecer primeiro o Daniel, o Ney Fagundes e o Ângelo, que são os responsáveis pela revista, por terem me dado esta oportunidade. E isso comprova a importância dessa publicação para a divulgação da cena sobrevivencialista e bushcrafter. Eu sou apenas um produtor iniciante, sou apenas um escritor
independente. E eles me abriram essa oportunidade. E eu serei, por isso, guerreiros, eternamente grato. Quero agradecer vocês também que acompanham o meio de sobrevivência. Agradecer pela atenção, pelos likes, pelos hypes, pelos compartilhamentos e principalmente pelos comentários. A opinião de vocês é a segunda metade deste projeto. E quero agradecer principalmente as pessoas que adquiriram meu livro, que estão me dando esse suporte, estão fomentando o meu trabalho desde o início e que participam também ativamente aqui do meio de sobrevivência. O único planeta onde pode acontecer o fogo é o planeta Terra. Graças a uma quantidade necessária de oxigênio na atmosfera e graças também à presença de combustível. E o engraçado é que esse combustível ele tem origem na vida, ele tem origem biológica. Tudo que a gente queima em uma fogueira, um dia foi vivo. E claro, você precisa daquela energia inicial para começar essa reação. Se o combustível for muito pequeno, uma faísca, basta uma faísca e você começa o fogo. E este planeta único no universo, onde pode ocorrer a chama, é também o único planeta onde existe uma espécie inteligente que pode observar o fogo, aprender com ele, aprender como funciona o processo e consegue controlá-lo e consegue dominá-lo. Essa espécie única também no universo somos nós. Ela também consegue desenvolver ferramentas. Ela consegue olhar para um objeto e tirar a razão de ser dele. Um galho não é mais um galho. Ele pode ser uma lança, ele pode ser um porrete, ele pode ser lenha para a fogueira. A junção desses dois elementos, a junção de milhares e milhares de fatores, criaram as condições ideais para que tudo isso ocorresse. Eu não acho que isso foi ao acaso. Apenas aparenta ser o acaso, mas é muito especial e muito único, muito singular para ser apenas o acaso. Nós não sabemos exatamente quando foi, mas as pesquisas científicas indicam que há pelo menos 1,5 milhão de anos atrás, nossos antepassados já faziam ferramentas rudimentares de madeira, ossos, pedras, e já usavam o fogo de forma acidental, oportunamente. Um incêndio natural, e a gente ia lá e tirava proveito dessa situação. Mas foi mais ou menos entre 400 e 300 mil anos atrás que o Homo sapiens dominou as ferramentas e dominou o fogo. Os pesquisadores acreditam isso porque a quantidade de ferramentas encontradas bastante sofisticadas e a quantidade de restos de fogueiras e ossos carbonizados passaram a ficar muito mais comuns de serem encontrados nos sítios arqueológicos. Mas foi há aproximadamente 100 mil anos atrás que um grande salto tecnológico
aconteceu logo depois da última era glacial. O planeta, na era glacial, ele ficou grande parte congelado, a temperatura caiu bastante, as condições de sobrevivência foram terríveis para toda a vida na Terra. Mas o Homo sapiens ele prosperou. E essas condições rígidas de sobrevivência moldaram a nossa espécie. Então, de 100 mil anos para cá, o nosso desenvolvimento foi bastante acelerado. As ferramentas ficaram muito mais aprimoradas. E o domínio do fogo, associado a essas ferramentas, trouxe as condições necessárias para esse desenvolvimento acelerado. Dominamos o primeiro aspecto da sobrevivência, que foram as ferramentas. Dominamos o segundo aspecto da sobrevivência, que foi o fogo. A partir daí, nós podíamos caçar presas enormes e super perigosas que nós não tínhamos acesso anteriormente. Nós conseguimos também obter a caça pequena, furtiva, que nós só conseguíamos avistar de longe. Isso abriu o nosso leque de caça, coleta, alimentação e nos levou a dominar o terceiro aspecto da sobrevivência, que é a alimentação e a hidratação. A partir daí, nós podíamos escolher aonde viver. E geralmente vivíamos e vivemos até hoje próximos de fontes de água. Tendo esses três primeiros aspectos da sobrevivência garantidos, e a partir do auxílio deles, nós conseguimos elaborar mais nossos abrigos. Não precisávamos mais nos esconder em cavernas. E dominamos o quarto aspecto da sobrevivência, que é o abrigo. O fogo já nos trazia iluminação, que é o quinto aspecto da sobrevivência. Muito importante, porque nós podíamos agora sermos produtivos durante a noite. O fogo também traz a segurança contra predadores, espanta insetos, animais venenosos, controla a temperatura do microambiente, nos ajudando a controlar a nossa própria temperatura. Com essas ferramentas, com essa abundância de recursos que as ferramentas e o fogo nos proporcionaram, nós inclusive começamos a desenvolver as roupas, calçados, começamos a desenvolver o sexto aspecto da sobrevivência, que são esses equipamentos de proteção individual. E a partir deles, nós conseguíamos colonizar áreas mais frias, justamente porque nós tínhamos o controle, tanto da alimentação, quanto da hidratação, quanto da proteção que o abrigo trazia, a proteção contra os intempéries climáticos, o fogo aquece, nós tínhamos agora roupas. E com esses acampamentos mais elaborados, mais estáveis, nós criamos as condições ambientais ideais para o desenvolvimento da linguagem, da religião, da arte. Migramos para todos os continentes. Podíamos explorar e colonizar basicamente qualquer ambiente. E começou aí a transição de um estilo de vida nômade para um estilo de vida mais sedentário. A partir daí, nós começamos a domesticar os animais.
Começamos com os lobos, depois passamos para provavelmente cabras, bovinos, e começamos a ter um controle muito maior sobre a nossa alimentação. Logo depois, nós começamos a domesticar as plantas. E desenvolvemos a agricultura. Tínhamos então rebanhos, campos cultivados. Nossos cães protegiam a nós mesmos, protegiam nossos acampamentos e protegiam a nossa produção de alimentos. E todos esses fatores, todos esses aspectos foram responsáveis pelo estilo de vida sedentário. Nós passamos a não precisar mais ficar migrando atrás de rebanhos, ficar migrando conforme o clima nos determinava. Nós conseguimos produzir nosso próprio alimento. E desse estilo de vida sedentário, nós criamos grandes cidades. Construímos pirâmides que estão de pé até hoje, depois de milênios. Uma verdadeira maravilha da engenharia, da arquitetura. Desenvolvemos a escrita, a matemática, a filosofia, a ciência. Nós podíamos, então, controlar melhor as condições ambientais, modificar mais o ambiente à nossa volta para favorecer a nossa sobrevivência. Passamos a cuidar melhor dos idosos, dos enfermos, das crianças. Desenvolvemos, inclusive, a medicina, que eu considero o sétimo aspecto da sobrevivência, transportando aqui para uma mochila de acampamento, que seria o kit de higiene pessoal e primeiros socorros. Melhoramos o nosso saneamento, melhoramos a nossa saúde, conseguimos desenvolver, mesmo que de forma rudimentar, uma medicina que aumentava a nossa longevidade. E depois disso nós criamos máquinas. Essas máquinas agora podiam trabalhar para a gente. Podiam aumentar exponencialmente a nossa produção e, consequentemente, aumentaram exponencialmente a nossa longevidade e a nossa prosperidade. A Revolução Industrial trouxe um nível de vida jamais vivenciado antigamente. Hoje, você que está me assistindo, por mais dura que seja a sua vida, e eu sei que a vida pode ser bem dura mesmo, a mim inclusive, em vários momentos é bem dura, mas nós vivemos melhor, bem melhor do que nobres, monarcas, reis, imperadores, que viveram há 100 e poucos anos atrás, 200 anos atrás. E a partir dessas máquinas e a partir de instrumentos sofisticados de navegação, nós começamos a acelerar mais ainda o nosso desenvolvimento tecnológico e começamos a viajar pelo mundo inteiro. Isso proporcionou que as pessoas saíssem do velho mundo e viessem aqui para o novo mundo. Atravessamos o oceano em caravelas com bússolas rudimentares. E dominamos então o que eu considero o oitavo aspecto da sobrevivência,
que a localização, a navegação, podíamos agora escolher em qual continente nós iríamos viver. O desenvolvimento dessas máquinas, que veio um pouco depois das grandes navegações, proporcionou um desenvolvimento tecnológico ainda maior. Nós começamos a usar o rádio, depois nós tivemos a televisão, computadores, celulares, a internet, e dominamos então o que eu considero o nono aspecto da sobrevivência, que é a comunicação. Criamos grandes cidades industrializadas, urbanizadas e cosmopolitas, aviões, onde nós podemos circular pelo mundo inteiro facilmente. E o jogo da sobrevivência começou novamente a ser mudado. Assim como as ferramentas facilitaram o nosso trabalho manual e as máquinas começaram a fazer o serviço pela gente, nós desenvolvemos agora, em nosso tempo, a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, o que ela está fazendo agora? Ela está pensando por nós. Então, as máquinas substituíram as nossas mãos e a inteligência artificial se propõe a substituir nosso cérebro, nossa mente. Ela se propõe a tomar decisões por você. Decisões que você tinha que tomar antigamente e se responsabilizar por elas. E eu fico pensando, até que ponto isso é interessante? Porque o que nos define como humanos é justamente a mente e o trabalho com as mãos. Progressivamente, nós estamos deixando de trabalhar com as mãos. E com a inteligência artificial, nós vamos começar a parar de trabalhar com o cérebro. Você está disposto a abandonar aqueles aspectos que nos fazem humanos? Porque quando você usa a sua própria mente, desenvolve a sua própria personalidade, você pode ter empatia, cuidado parental para com as outras pessoas. Mas nós podemos ver nitidamente que a partir do momento em que nós deixamos a inteligência artificial pensar por nós, nós passamos também a não projetar mais emoções com relação às demais pessoas. Passamos a ficar mais isolados, cada um vivendo em seu mundinho, em sua bolha. E isso gera uma polarização gigantesca entre ciência e religião, gera uma polarização política intensa. E o ser humano agora, que vive scrollando o seu celular e nem olha para a pessoa do lado, que aparenta ser apático com relação ao próximo, é também o ser humano mais violento de toda a história da humanidade. Muitas pessoas simplesmente não aceitam a opinião dos outros.
e estão, inclusive, dispostas a usar a violência para calar o seu opositor, para calar o que eles consideram os seus adversários. No último artigo do meu livro, eu faço uma análise sobre o livro Senhor dos Anéis. Tolkien, na minha opinião, foi um dos maiores gênios da humanidade, o maior gênio do século passado. Sua obra, inclusive para mim, é a mais importante do século passado e desse século. E existe uma reflexão muito interessante naquela obra, uma crítica à sociedade moderna. Nós podemos fazer um paralelo entre um anel e este desenvolvimento tecnológico. O anel, ele trazia um poder enorme para o seu portador, mas ao mesmo tempo, o portador do anel ficava dependente dele. Então, quem é o mestre de quem? O anel ou o dono do anel? Quem é o mestre de quem? O ser humano ou a tecnologia criada pelo ser humano? Que nos torna hoje cada vez mais dependentes. Até que ponto nós podemos aumentar essas camadas entre nós e o mundo natural, entre a realidade? Até que ponto nós podemos aumentar essas camadas entre nós e o outro ser humano? Até que ponto nós podemos aumentar esse poder tecnológico e ainda sermos considerados humanos em sua plenitude? Muito se fala no sobrevivencialismo sobre um cataclisma natural, ou sobre uma guerra mundial, ou sobre um colapso social, uma crise climática, a falta de alimentação, e todos esses fatores realmente eles precisam ser ponderados, precisam ser objeto de reflexão. Mas pouco se fala em como esse desenvolvimento tecnológico acelerado vai nos distanciar da natureza, que é de onde a gente tira todo o nosso sustento. Até que ponto que esse desenvolvimento tecnológico vai nos distanciar não somente da natureza, mas também de nossos antepassados, do conhecimento que foi legado a nós a partir de muita luta, muita coragem e muito sacrifício. Se nós nos desconectarmos de nossos antepassados, nós vamos ficar soltos no tempo. E se você fica solto no tempo, você acaba ficando solto no espaço. Porque eu me desconecto dos meus ancestrais, me desconectando do tempo. E eu me desconecto da natureza física, ou seja, eu me desconecto do espaço. E a inteligência artificial e a internet também está sendo responsável por nos desconectarmos um do outro e ficarmos conectados apenas no futuro. Esse futuro que não existe, ainda não chegou e nós não conhecemos ele. Então eu queria deixar essa reflexão para você. Queria saber o que você acha. Se você quiser deixar nos comentários a sua observação, a sua opinião. Nós conseguimos controlar esse desenvolvimento tecnológico ou seremos controlados por ele?
C.S. Lewis, um outro autor bastante importante do século passado, escreveu um livro chamado A Abolição do Homem. No último artigo do meu livro, eu faço essa análise sobre o Senhor dos Anéis, mas também faço a análise sobre a abolição do homem. E C.S. Lewis tinha uma frase muito interessante. Não existe essa coisa do ser humano dominar a natureza através de sua tecnologia. O que acontece é que alguns seres humanos dominam outros seres humanos através da tecnologia e usando a natureza como meio, justamente porque a maioria se desconectou de suas origens e a maioria perdeu a sua capacidade de sobreviver se não estiver apoiada nesse sistema corporativo e estatal gigantesco, que é impessoal e que claramente não tem o interesse de melhorar a vida de ninguém, mas apenas de controlar a vida das pessoas. Meu nome é Daniel, esse é o Meio de Sobrevivência. Agradeço a sua atenção até aqui. O meu objetivo com esse conteúdo é te demonstrar que mesmo no caos, você não precisa ser o predador do topo da cadeia alimentar. Você só não precisa ser uma presa fácil.